Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Quem está falando aqui é o Márcio Santos. Hoje, em substituição ao Silas Anchieta, o Silas era nosso secretário, e eu vou ter o prazer de auxiliar, o Renato aqui na apresentação de Ethernet APL no dia de hoje, justamente aí para a gente poder falar um pouquinho sobre essa tecnologia super interessante. Mas antes da gente iniciar o nosso webinar, acho que é importante a gente reforçar alguns itens aqui de organização. Lembrando que esse é um webinar gratuito, que vai estar sendo gravado, e a gravação depois vai ser disponibilizada, então por isso é importante vocês entenderem que a anuência de vocês, a permanência na sala, indica que vocês concordam com a gravação e principalmente com a disponibilização dessa gravação depois aí nos nossos sites, tá? Vai ficar disponível para vocês poderem acessar aí a qualquer instante. Além disso também, nós vamos ter aqui uma sessão de perguntas e respostas durante a apresentação. Então, se vocês quiserem, podem mandar perguntas ali no chat, eu vou estar respondendo algumas ali, aquelas que forem mais simples, mais organizacionais, mas o importante é promovam a conversa, promovam a discussão. É um tema super importante, super interessante e novo, que nós estamos trazendo aqui dentro da PI. Então, pode mandar suas perguntas e depois a gente vai ter o maior prazer de poder respondê-las aqui na sessão. Se não der tempo, por algum motivo, for uma pergunta muito específica, depois a gente pode abrir outras sessões, e-mails, conversas individualizadas sobre a questão do Ethernet APL. Legal? E por último, o material que está sendo apresentado por mim, principalmente pelo Renato, esses materiais vão estar disponíveis para download, então você consegue pela ferramenta aqui do GoToWebinar baixar esses materiais em PDF e aí depois compartilhar, estudar com um pouquinho mais de detalhes. Legal? Muito bem, pessoal. Então, indo direto ao ponto aqui para a gente, o que acaba acontecendo dentro do nosso conceito de hoje, acho importante a gente fundamentar quem nós somos, especificamente aqui, principalmente o Renato Rodrigues, que é o nosso diretor técnico de Ethernet APL pela API desde 2020. Além disso, o Renato também é um supervisor de produtos na Pepperfux. Então, também se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre produtos relacionados à utilização e que esteja no portfólio da Pepperfux, sinta-se à vontade também de entrar em contato direto com ele, está aqui o e-mail dele. Eu, Márcio Santos, sou diretor técnico de Profinet na PI desde 2016 e atuo também como consultor técnico de conectividade na Siemens. O que é importante, Eu e o Renato fazemos esse trabalho voluntário pela PI, mas nós não somos os únicos. Na realidade, a PI, mais conhecida aí como Associação Profibus e Profinet, ou Associação Profibus, como queiram, eu tenho por hábito de chamar aí de PI, o nome é mais curto, nós somos, na realidade, muito mais do que duas pessoas no Brasil ou no mundo. Nós somos, na realidade, cerca de 27 associações regionais, como centros de pesquisa, centros de treinamento, laboratórios de testes, todos eles sem fins lucrativos, no qual suportamos tecnologias de comunicações industriais associadas ao Profibus, ao Profinet, ao IO-Link, e exclusivamente aqui no Brasil também com a parte de ASI. E o interessante é que existe dentro disso tudo o desenvolvimento da tecnologia Ethernet APL, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes, que envolve esse trabalho com a API e outras associações de classes também, que é algo muito interessante. Então dá para perceber que os nossos números são bem expressivos ao redor do mundo e isso traz um conforto muito grande, porque quando você trabalha com as nossas tecnologias, não importando se você está no Brasil, na Europa ou na Oceania, você vai ter ali uma associação te apoiando em termos de suporte, desenvolvimento, esclarecimento de dúvidas do que tange as nossas tecnologias. E isso é uma atuação global, com quase cerca de 3 décadas de atuação que nós temos com os nossos associados. E o nosso papel dentro da transformação digital, da digitalização da indústria, que envolve diversas vertentes da engenharia digital, comunicação industrial, cibersegurança, análise de dados, serviços de digitalização. O nosso papel como PI é focar bastante na parte de tecnologia de comunicação industrial e, mais recentemente, também as questões de cibersegurança industrial, principalmente como a gente embute ou como a gente agrega nas nossas tecnologias uma questão que é super importante, que é além de comunicar de forma segura e protegida com o chão de fábrica, com o ambiente de Operation Technology e integração com os mundos de IT, Cloud e por aí vai. Bom, é importante mencionar que nas nossas tecnologias nós somos líderes de mercado nos segmentos que nós atuamos, então se a gente falasse de números, por exemplo, o Profinet, os números mais atuais, aí, fechamento
de 2022, daqui a pouco sai os números de 2023, nós estamos falando de quase 60 milhões, hoje 58 milhões de nós, o que torna o Profinet a tecnologia Ethernet industrial mais utilizada no mundo, assim como o Profibus. O Profibus, sem dúvida nenhuma, até por histórico dele e a ampla utilização, é líder inequívoco em termos de contagem de nós. Ele tem cerca de 68 milhões de nós sendo utilizados e ainda em algumas instalações novas, mas também as tecnologias mais disruptivas, mais novas, como o IO-Link, com cerca de 35 milhões de nós, a tecnologia de safety, né, que nós chamamos de ProfSafe, que inclusive ela é agnóstica, ela funciona com todas as nossas tecnologias, inclusive podendo funcionar com tecnologias que são coligadas à API, como por exemplo a parte do OPC, o A com o ProfSafe. Nós já temos aí cerca de 22 milhões de nós ao redor do mundo. O que é importante mencionar, nós conquistamos muitas coisas sim, agradecemos inclusive a confiança de vocês, mas nós temos muito mais por conquistar ainda, principalmente em temas disruptivos, como questões de integração com o PCUA, redes TSN, semântica de dados, aplicações de máquinas, com um conceito que a gente chama ali de plug and produce. Mas o tema de hoje é muito legal, porque justamente é um dos temas aqui que está aqui embaixo nesse diagrama, que é o APL, o Advanced Physical Layer. Eu tinha diversas dúvidas sobre o APL, muitas delas aqui explicadas pelos colegas da PI, né? Já sanei muitas das minhas dúvidas em eventos anteriores, em conversas, em troca de informações. E hoje eu convido aí o Renato para poder falar um pouquinho mais de forma prática, um pouco da teoria e um pouco da prática. Então, Renato, se estiver por aí, vai ser um prazer ouvir tudo que você tem para falar e compartilhar com a gente. Você consegue nos ouvir? Opa, sim, estou aqui, só esperando minha vez. Legal, o palco é seu, dá um show aí. Eu vou estar aqui no background. Tenha todo sucesso e, Beleza, pessoal, aproveitem o evento. beleza, perfeito. Eu vou trocar aqui o modo apresentador, pessoal, só um tempinho aqui só para eu fazer os ajustes. Legal, Renato, já estamos vendo a sua tela. Ah, legal, show de bola. Então vamos lá, deixa só eu mudar aqui uma outra tela, só para não ficar aqui atrapalhando. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Agradeço aí vocês disponibilizarem esse pequeno período de tempo aí, né, de vocês para conhecer um pouco mais dessa nova tecnologia que é o Ethernet APL. Tá? A minha ideia aqui é fazer uma introdução teórica ao Ethernet APL e depois irmos para uma parte mais prática, tá? Num primeiro momento, eu até pensei em fazer uma apresentação mais prática, tá? Porque a gente já teve outras apresentações que envolviam mais a teoria. Mas a ideia aqui, eu não sei se todo mundo já participou de algum dos nossos treinamentos anteriores, então a ideia é balizar o conhecimento, né, teórico, para então eu chegar na prática e mostrar para vocês tudo funcionando, para vocês terem todo mundo aqui está no mesmo nível aqui de conhecimento sobre o que é o Ethernet APL, quais os benefícios, etc. Tá? Bom, só para contar um pouco do histórico, né, o Ethernet APL é uma tecnologia nova, né? Você já deve ter ouvido falar. Já fizemos duas apresentações. Né? Eu fiz uma apresentação há cerca de 1 ano e meio atrás, tá? Uma apresentação bem introdutória. Depois o Fabrício da Indreshauser fez uma segunda apresentação, né, onde ele conseguiu mostrar para a gente um pouco do que vem acontecendo ao redor do mundo sobre o Ethernet APL. Né? O Fabrício fica localizado na Europa, né, então ele conseguiu compartilhar aí um pouco da visão mais global da tecnologia. E hoje eu trago aqui para vocês algo mais prático, porque a gente agora tem instrumentos no Brasil, tem os switches no Brasil. Então, assim, a ideia é mostrar para vocês na prática mesmo os benefícios da tecnologia. Legal? Então vamos começar. Peraí, deixa eu só eu. Aí, foi. Bom, então, aqui na apresentação eu tenho 6 tópicos, né? Essa apresentação é uma apresentação padrão, tá? Sobre o Ethernet APL, e eu disponibilizei ela para vocês fazerem download aqui do PDF, tá? Eu não cortei nenhum conteúdo, né? Apesar dessa apresentação eu fazer uma parte prática e teórica, eu não cortei, eu vou fazer a parte teórica um pouco mais rápido e vou pular alguns conteúdos, mas eu não cortei, né, para que vocês possam ter o conteúdo na íntegra aí na hora que vocês forem fazer o download, mas na minha apresentação eu vou ser um pouco mais rápido e vou pular alguns pontos para a gente ir para a parte prática
né, não deixar a parte prática assim para os últimos minutos apenas, tá? A gente poder aproveitar mais. Então vamos lá. Primeiramente a parte de introdução ao Ethernet APL, tá? Bom, quando a gente fala de Ethernet, tá, a gente logo lembra desse tradicional cabo UTP com conector RJ45, né, que a gente utiliza aí nos devices mais tradicionais, computadores, impressoras e também alguns devices, né, vários devices, né, industriais, né, que é muito comum, né, nos PLCs, inversores, entre várias outras máquinas que já utilizam tecnologia Ethernet para fazer a interligação, né. E uma coisa bem conhecida do Ethernet é a sua facilidade de conectividade. Você espetou esse cabo aqui, o dispositivo já obtém o endereço IP, você já está comunicando com ele. Então tem toda uma facilidade por trás disso. E a gente quer essa facilidade para o mundo ali do campo, né, para o campo industrial, nas áreas de processo. Por isso, a gente traz aqui um novo meio físico, que é o Ethernet APL. Tá? Então, o Ethernet APL é um meio físico novo no qual o Profinet vai rodar sobre ele. Tá? Então, tínhamos o Profinet até então no cabo RJ45, ali com o conector RJ45, cabo TP. Agora vamos ter o Profinet sobre um cabo 2 fios par trançado. Tá? É o mesmo cabo já utilizado no Profibus PA. Legal? Então, com isso, nós vamos ter aí um Ethernet com cerca de 1.000 metros de cabo. Deixa eu só ativar aqui o laser. Um Ethernet, né, em campo com cerca de 1.000 metros de cabo, apto para trabalhar em áreas classificadas através da tecnologia Two-Wise, né, que é a segurança intrínseca aplicada para a Ethernet, alimentação nesse par de fio e comunicação a 10 megabits por segundo. Tá? O que é muito mais rápido comparado com as tecnologias atuais de interligação de instrumentos, né? Que hoje é o 420 Hz e o Profibus PA. Né? O 420 Hz trabalha a 1.2 kg, o Profibus PA a 31 kilobits por segundo aproximadamente. O Ethernet APL ele é uma tecnologia que foi desenvolvida por um grupo de empresas, tá? Então eu coloquei aqui todas essas empresas que trabalharam no desenvolvimento desse novo meio físico, tá? Para que a gente possa estabelecer um padrão, né? E a PI aí vem encabeçando também nesses grupos de trabalho para poder divulgar, né, essa tecnologia e tornar esse padrão uma realidade efetivamente, tá? Mas quais são os benefícios que o Ethernet APL vai nos trazer, né? Então, só contando aqui um pouquinho de história, né? A gente teve ali nos meados dos anos 80 o lançamento da tecnologia HART, né? Que permitiu trafegar dados, né, de forma digital sobre o dado analógico que era o 420 mA. Então, dessa forma, foi possível colocar aqui um instrumento de campo, né, a longas distâncias, que a gente pudesse fazer um comissionamento dele através de ações remotas. Então, a parametrização, diagnóstico na sala de controle, né, ou através de alguma ferramenta como um handheld, né, tudo isso graças ao HART, né, a uma velocidade de 1.2 kilobits por segundo. Evoluímos, né, cerca de 14 anos depois para o Profibus PA, tá? E depois viemos aqui com o Ethernet APL. Tá? No Profibus PA, a gente já teve aí como benefício a digitalização 100% dos dados. Então, no Profibus PA, a gente já tem as variáveis principais totalmente digitalizadas, o que torna o dado muito mais confiável. Tá? No Ethernet APL, isso também acontece, só que agora diretamente em Profinet. Então, a gente vai ter instrumentos em rede, né, no padrão Ethernet, né, só que a 2 fios agora. E veja aqui que eu tenho uma velocidade cerca de 300 vezes mais rápida que o Profibus PA. Tá? Além disso, eu vou poder transmitir dados aí de parametrização e diagnóstico via web, em alta velocidade, transmitir isso de repente para a nuvem, vai permitir uma maior facilidade para ter ali aquela a questão do Big Data, né, você transmitir isso para grandes bancos de dados, comunicação full duplex, né, mesmo a 2 fios, o que é bastante interessante, e eu acho que o principal de tudo, né, não ter gateways no meio do caminho. Tá? Gateways normalmente são os caras problemáticos ali na automação, né, na infraestrutura de automação, quando você tem que ficar traduzindo protocolos de um protocolo para o outro, fazendo conversões. Então aqui você vai ter um único protocolo de ponta a ponta na sua automação, desde o chão de fábrica até o sistema de controle. Tá?
Do ponto de vista de instrumentos, eu trago vários benefícios que a gente vai ver aqui na parte prática, né? Por isso que eu quero ser mais rápido na teoria para ver tudo isso na prática mesmo, mostrar para vocês, né? Onde eu tenho instrumentos que vão ter capacidade de armazenamento, né? Então, eles têm ali capacidade de ter um histórico de falhas, por exemplo, armazenar os tags, manuais, certificados, declarações, os arquivos de integração. Então, o GSD você vai baixar dentro do próprio instrumento. Tá? Então, isso é legal porque você não precisa ficar procurando, né, o GSD, o arquivo de integração, dentro do site do fabricante. Tá? O acesso a esse dispositivo vai ser via endereço IP e você vai poder fazer esse acesso via web browser. Então, imagina você precisar configurar um instrumento desse em campo, um transmissor de temperatura, por exemplo, e você não precisa de nenhuma ferramenta especial, não precisa de um handheld, não precisa de um heart modem, não precisa de um software pago, você simplesmente abre o Google Chrome, digita o endereço IP e acessa esse instrumento, faz diagnóstico, parametriza, faz o que quiser nele. Né? Tudo isso via página web. Claro, tem toda a questão da segurança por detrás disso, né? Eu estou sendo aqui bastante simplista na hora de passar a mensagem, mas tem toda uma questão de segurança por trás disso. Legal? E do ponto de vista da velocidade, né, aqui eu faço um comparativo onde eu coloco a diferença de tempo de download de um medidor másico Coriolis, né, que normalmente é um dos instrumentos que mais consome dados aí, né, que mais tem dados para ser transmitidos. Em cima do Heart, eu tenho aqui essa barra em vermelho, onde o tempo de download é de cerca de 8 minutos. Tá? No Profibus PA, eu tenho um tempo de download de cerca de 3 minutos. E no Ethernet APL, apenas 10 segundos. Tá? Mas o que isso significa? No final do dia, isso é HH, é dinheiro, né? No final das contas. Não é simplesmente, eu vou configurar aquele instrumento mais rápido ou mais devagar. Não, isso se converte em dinheiro, porque é HH que eu estou economizando, né? Eu coloquei até aqui uma simulação para 100 instrumentos, né? Então, pegar uma planta relativamente pequena com 100 instrumentos, Heart, se eu for fazer a parametrização de todos eles, né, considerando esse tempo de 8 minutos, eu vou levar aí 800 minutos, o que é 13 horas, ou praticamente 2 turnos de trabalho, né? Num Profibus PA, 300 minutos, 5 horas, praticamente um turno. No APL, eu vou levar 17 minutos. Então a diferença é muito grande. Imagina você comissionar a instrumentação da sua planta em apenas 17, 20 minutos. Né? É uma diferença gritante comparado com o Heart, com o Profibus PA. Né? Então, de novo, isso é convertido em HH, quiçá horas de produção também, né? Porque eu economizei aqui mais de um dia, né, de comissionamento, então de repente, graças a isso, eu posso começar a produzir antes. Então tem todo um ganho por detrás desse tempo. Tá? Não é simplesmente pensar no tempo de um operador para configurar um instrumento, mas o comissionamento do projeto, né, eventualmente ali se você fizer uma parada para fazer os ajustes, parametrização, diagnóstico dos equipamentos, tudo é mais rápido, legal? E para o futuro, quem sabe, né, não só conectar instrumentos de campo, mas também conectar inversores, remotas I/O, IHMs, válvulas, câmeras de vigilância. Tá? Num primeiro momento, a gente está aqui com um Ethernet APL comunicando a 10 megabits. Né? Já existem projetos, né, lá fora para que o Ethernet APL chegue a se comunicar a 100 megabits, o que aí realmente possibilitaria, por exemplo, o uso de câmera de vigilância, dispositivos que têm um volume de comunicação maior. Tá? Mas isso aqui a gente vai caminhando aos poucos. Agora vamos focar na instrumentação. Né? Beleza, aqui eu vou falar um pouco da camada física, onde eu vou pular alguns slides. Tá? Mas todo esse conteúdo, de novo, ele está disponível no PDF que eu deixei aqui dessa apresentação, na íntegra. Tá? Mas vocês têm aí meu contato, meu e-mail, meu telefone, a gente pode bater um papo para esclarecer todos esses pontos que eu vou pular agora para focar depois na parte prática. Então, com relação à parte de instalação física, né, como eu falei, elimina aqui os conectores RJ45, é o cabo tradicional Field Bus tipo A, né, que é o mesmo cabo utilizado no Profibus PA. A parte de segurança intrínseca, né, eu tenho a norma 600.7947, que é a Two-Wise, né, tem o codinome Two-Wise, que é o Ethernet intrinsecamente seguro a 2 fios. O que é legal nela? Com a padronização dos instrumentos, comprimentos de cabos e switches de rede, eu consigo eliminar a necessidade de fazer cálculos de parâmetro de entidade. Né? Para quem trabalha aí com segurança intrínseca, sabe que você
na hora do projeto, você tem que ficar ali comparando os parâmetros de entidade de tensão, corrente, potência, os parâmetros do cabo, tá? Tudo isso não é mais necessário no Ethernet APL, porque está tudo padronizado. Então, desde que você siga a norma com relação ao uso dos equipamentos, tipo de cabo e máximos comprimentos, se o seu instrumento de campo é certificado e o seu switch é certificado, eles são compatíveis e pronto, você não precisa ficar fazendo cálculo. Então, repara que agora eu economizei também em horas de engenharia, né? Economizei documentos de engenharia. Aqui é tudo dinheiro que está sendo convertido. Tá? E acho que o principal slide aqui, que eu gostaria de focar nessa parte da camada física, na definição da camada física, que eu não posso pular, é o modelo OSI. Tá? Aqui, dentro das definições do modelo OSI, eu tenho o Ethernet APL existente somente na camada 1, né, a camada física. Tá? Ou seja, o Ethernet APL não é um protocolo. O protocolo é o Profinet, que está rodando em cima do Ethernet APL. Tá? O Ethernet APL é só o meio físico que vai trafegar os dados. Legal? E ele é totalmente dependente de outras tecnologias que vai rodar em cima dele. Tá? Por isso que eu coloco aqui o Ethernet APL na camada física, junto com o Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet, o Wi-Fi, uma fibra ótica, eventualmente. E aqui acima, nas outras camadas, eu tenho os protocolos, tenho o IP, tenho o Enlace Real Time, TCN, enfim. Tá? Ou seja, vamos imaginar aqui só para deixar exemplificado mais claro, né? Quando você vai montar uma rede Ethernet, que você utiliza ali os cabos de cobre, né? E esse é um tipo de meio físico. De repente, você precisa converter esse cabo de cobre para fibra ótica para alcançar longas distâncias, né? Alguns quilômetros de distância. Então, você converte o quê? O meio físico, de cobre para fibra ótica, né? E depois, lá na ponta, você converte de novo a fibra ótica para cobre. Tá? Você está convertendo meio físico. O Ethernet APL é a mesma coisa. Só que ao invés de converter para fibra ótica, você está convertendo para APL. Tá? Então, aqui a ideia é deixar bem claro que o APL é o meio físico apenas. A gente vai rodar o Profinet em cima dele, vai rodar HTTP, como eu vou mostrar para vocês, de repente o OPC-UA, como eu vou mostrar para vocês também. Na verdade, o OPC-UA não vou mostrar hoje, né? Quem sabe na próxima. Então, aqui eu vou focar no Profinet e no HTTP. Tá? Conceitos de instalação. Então, como é que vai ser formada aqui, do ponto de vista mais prático, a arquitetura de instalação do Ethernet APL? Né? Primeiramente, só para mostrar para vocês aqui nesse slide o que eu tenho hoje, né? O que nós temos hoje nas nossas arquiteturas de automação. Basicamente, instrumentação, seja em área classificada ou não, tá? Zona 0, zona 1, zona 2 ou área convencional, interligado a alguma interface como o Profibus PA, remotas I/O, alguma interface aqui de campo, que esta é interligada até o sistema de controle. E do sistema de controle eu tenho acesso através das estações de engenharia, gerenciadores de ativos, nuvem. Tá? Então eu tenho aqui uma arquitetura, digamos, o triângulo da automação efetivamente. Né? Só que a gente vai mudar isso para isso. Aqui, minha instrumentação de campo agora, ela não conversa com uma interface para conversar com o PLC, para então subir para as estações de engenharia. Né? Meus instrumentos, eles vão conversar diretamente com o controlador, sim, mas também vão conversar diretamente com a estação de engenharia, diretamente com o gerenciador de ativos e, quem sabe, por que não, diretamente com a nuvem. Por isso, eu quero a alta velocidade de 10 megabits por segundo. Eu não preciso de 10 megabits por segundo para transmitir a informação de uma temperatura que não muda numa velocidade tão alta assim. Né? Eu preciso dos 10 megabits por segundo para transmitir a informação de temperatura para o PLC, enquanto eu estou visualizando, fazendo gerenciador, acessando via gerenciador de ativos o meu instrumento para alguma parametrização, um diagnóstico, enquanto eu estou enviando dados também para uma estação de engenharia, para um monitoramento, e, por que não, também enviando dados para a nuvem. Tudo isso ao mesmo tempo. Né? Por isso que eu preciso dos 10 megabits. Então, com o Ethernet APL, eu não vou ter mais aquela preocupação que existia no Profibus PA de ter o Profibus PA tinha uma classe 1 e classe 2. Né? O classe 1 tinha prioridade na comunicação, né? Claro, porque era informação do processo, né? Temperatura, pressão, vazão, né? E tinha uma classe 2, que me permitia comunicar com o instrumento para fazer parametrização e diagnóstico. Porém,
O Mestre Classe 2 só comunicava quando eu tinha um espaço de tempo ali no Mestre Classe 1. Né? Ele aproveitava as brechas de tempo, porque ele não era prioridade. Aqui no Ethernet APL, isso aqui vai ser totalmente invisível, né? Porque a velocidade é tão alta que eu consigo me comunicar com todos os dispositivos ao mesmo tempo, sem me preocupar com essa questão de velocidade. Tá? Então, simplifica bastante aí o uso da instrumentação também. Legal? Bom, de forma mais detalhada, aqui eu coloquei um conceito de instalação considerada aqui uma topologia estrela, topologia SPUR. Tá? Aqui eu tenho aqui meus PLCs, estação de engenharia, gerenciador de ativos, né, conectados ao Ethernet Backbone, né, que seria o Profinet tradicional, que vocês já conhecem, que vocês já utilizam. Né? Então, switches de redes convencionais, com cabo lá RJ45, rodando ali o Profinet. Eu vou sair dele e vou para o campo para conectar os meus field switches. O field switch APL é o dispositivo responsável que vai receber o Ethernet tradicional, né, e converter isso para o meio físico APL, para permitir que eu interligue os instrumentos. Cada instrumento ali conectado até 200 metros de comprimento de cabo, independente da quantidade de instrumentos que você vai utilizar, tá? Isso é bem interessante, né? Porque mantém uma padronização, eu não preciso mais me preocupar tanto com o comprimento de cabo, se eu estou usando 10 ou 30 instrumentos, né, no meu segmento. Né? Então, é sempre 200 metros de cabo por SPUR. Tá? E aqui em cima, eu posso fechar uma redundância em anel, né, para garantir alta disponibilidade da minha rede, seja via cobre, né, com comprimento de cabo de até 100 metros, né, porque aí aqui em cima, nesse anel, eu não estou falando de APL, eu estou falando do Ethernet convencional, né, em cobre, ou em fibra ótica também, né, fechando um anel com trecho de cabo de até 2 km. Tá? Então eu posso fazer toda essa arquitetura e o field switch vai distribuir os sinais no meio físico APL. Tá? Então, de novo, meio físico APL somente nos spurs, né, nos canais dos instrumentos, e nessa parte do anel é o Ethernet convencional. Né? Então imagina você fechar ali um grande anel na sua planta, né, um anel para interligação de todos os seus instrumentos através de field switches. Né? Esse anel fechando então essa interligação dos field switches, fechando em anel para redundância, e os instrumentos todos conectados a eles, tá? Seja em área classificada ou não, né? E em ambos os casos, 200 metros de cabo para cada um. Legal? E vai existir também a topologia tronco-spur, onde eu vou ter dois dispositivos, né? Aqui no conceito Power Switch e Field Switch, onde eu tenho um dispositivo Power Switch que converte o meio físico apenas, né? E cria aqui uma alimentação para o cabo tronco, né? Esse cabo tronco pode ter lance de até 1.000 metros de cabo em cobre. Tá? Chega aqui no meu field switch, que é o meu distribuidor de campo, né? Aí a mesma regra, 200 metros de cabo para cada instrumento, né? Sem limitação de acordo com a quantidade, né? Claro. Desse primeiro field switch para o próximo field switch mais 1.000 metros de cabo e assim você vai derivando. Tá? Aqui eu poderia colocar até 3 field switches, tá? Existe uma limitação até pela potência do power switch, né? Mas eu vou integrando esses instrumentos nessa topologia tronco-spur, que é muito semelhante à topologia convencional do Profibus PA, que a gente já conhece o Profibus PA. Eu acredito que para o futuro e para os próximos anos, né, essa topologia tronco-spur vai ser muito usual para você fazer um revamp de plantas existentes, né, claro, porque você consegue aproveitar muito da infraestrutura já existente, tá? Porém, para plantas novas, acredito que o padrão será essa topologia estrela, né, essa topologia spur, onde eu vou ter os field switch já fazendo a parte de fechamento em anel, energia, conversão e derivação dos dispositivos. Mas, claro, vão ter disponíveis as duas topologias e o cliente vai poder escolher, né, o usuário vai poder escolher qual dessas topologias vai utilizar, qual é a mais adequada para a planta dele. Né? O importante aqui é a gente ter opções de infraestrutura para poder seguir com o projeto. Legal? Bom, como modernizar a minha instalação? Para quem já é usuário de Profibus PA, isso aqui vai ser muito mais simples, tá? Porque como eu mostrei para vocês, naquela topologia tronco-spur ela está mantida, né? Então eu consigo aproveitar toda a infraestrutura, né? Toda a arquitetura que já está montada. O cabo Fieldbus tipo A também está mantido, né? Então
o mesmo cabo que você utiliza hoje para o Profibus PA é o cabo que você vai utilizar no Ethernet APL, tá, para comunicar em Profinet. Os Field Switches, eles vão aceitar não só instrumentos APL, como também instrumentos PA. Isso aqui é muito legal e eu vou mostrar para vocês aqui na prática que o mesmo dispositivo, né, que está ali conectando os instrumentos APL, você pode conectar um instrumento Profibus PA na porta dele, e aí o que esse switch ele vai fazer? Ele vai se comportar como um gateway e vai converter aquele instrumento Profibus PA em Profinet, tá? E aí dessa forma vai te permitir acesso ao instrumento e facilita, né? Porque você não precisa trocar toda a base instalada de instrumentação de forma imediata, você pode fazer na troca aos poucos, legal? Então, aqui o APL, né, permitirá substituir os instrumentos APL, PA, né, por instrumento APL aos poucos quando for conveniente. Para quem é usuário de 420 mAh, aí como a tecnologia é muito mais antiga, você vai ter mais trabalho para fazer esse revamp, né? Talvez aí no futuro vai existir algum tipo de conversão de HART para Profinet APL, né, por exemplo, porém você não vai estar se beneficiando aí da tecnologia na essência, né? Então, qual que é a ideia? Se você tiver algum projeto novo, né, que esteja planejando aí para o próximo ano, de repente, ou para os próximos 2 anos, acho que já é interessante você já pensar no Ethernet APL como uma possibilidade, né, e se eventualmente algum instrumento ainda não estiver disponível no mercado, já tem bastante coisa, né, mas se algum instrumento eventualmente não estiver disponível no mercado, a gente pode optar por colocar um instrumento PA enquanto um instrumento APL não é disponibilizado. Aqui eu coloquei uma animação que vai ilustrar de forma mais didática, né, como fazer essa substituição, né. Então eu coloquei aqui no segmento Profibus PA o protetor de segmentos, né, ou barreira de campo, conectado a 2 instrumentos PA, né. Então eu estou rodando aqui o Profibus PA subindo para o Profibus DP posteriormente, né. Aqui é o segmento, né, então ele sobe para o Profibus depois. Então qual que é a ideia? Eu vou substituir o meu protetor de segmento pelo Field Switch, então eu vou começar a rodar Profinet na minha rede, e com isso o meu Field Switch já vai detectar que esse instrumento é Profibus PA, tá? E vai converter esse instrumento para Profinet, né? Amanhã houve disponibilidade de trocar esse instrumento para um instrumento Profinet APL, então eu troco ele aqui, o Field Switch já detecta essa troca e já começa a transmitir os dados desse novo instrumento em Profinet diretamente, né? E aí você vai ver o instrumento disponível na sua rede diretamente através do IP dele, tá? E do ponto de vista de HART, né, o 420 HART, aqui eu fiz só um comparativo, né, entre duas topologias, a topologia tradicional ponto a ponto, né, levando o 420 diretamente para o cartão do PLC, e aqui uma outra possibilidade é levar o sinal 420 HART para uma remota I/O, né, e essa remota I/O comunicando em Profinet, né, através de um APL, levando a informação desses instrumentos até o PLC, inclusive o HART, né. Só que, novamente, aqui, por mais que eu esteja adaptando minha instalação para utilizar o APL junto com os instrumentos 420 HART, por mais que eu tenha 10 megabits de velocidade no APL e eventualmente aqui em cima no PLC uma velocidade muito maior, 100 megas ou gigabit, ainda assim, quando chegar no meu instrumento, eu vou ter um limitador de 1.2 kilobits por segundo. Tá? Então, assim, ainda vai ficar um negócio travado, você não vai poder acessar via endereço IP o seu instrumento, enfim, é algo bem travado ainda. Digamos que isso aqui seria só um meio do caminho, uma adaptação. Tá? O ideal é que a gente comece a prever projetos para já na arquitetura aí adequada para o Ethernet APL. Legal? Bom, aqui temos os cases globais, né? Eu vou passar um pouco rápido por aqui, depois vocês podem visualizar isso com mais detalhes. Temos os cases globais da BASF, Dow, houve um teste aí, um teste prático de sobrecarga de rede na Endreshauser, na Suécia ou Suíça? Não vou, Suíça, tá aqui. Foi na Suíça. Inclusive, o Fabrício detalhou bastante esse teste, né, onde o objetivo era estressar um segmento de rede, né, em Ethernet APL, com 240 instrumentos aproximadamente, utilizando, nesse exemplo, o sistema de controle da ABB e da Roneon, né, e fazer alguns testes teste de rede em anel, derrubar instrumentos, ver tempo de recuperação, enfim. E todos os testes foram bem sucedidos, tudo aconteceu de forma
esperada, né, pelos engenheiros lá, né? Mas depois a gente pode passar mais detalhes sobre esses testes, tá? Vamos agora para a parte prática, tá? Onde eu vou mostrar para vocês os instrumentos aqui conectados, suítes, etc. Legal? Deixa eu finalizar aqui essa apresentação, tá? Depois, no final, eu vou deixar ali um tempo para a gente bater um papo. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui meio youtuber, vou trocar a câmera, vamos ver se dá certo, tá? Deixa eu parar aqui a minha tela, vou trocar a minha câmera aqui, vamos ver, stop. Beleza. Bom, vocês devem estar visualizando aí a minha mesa, tá? Onde vocês podem ver aí alguns dispositivos. Eu vou indicar aqui para vocês. Aqui tem uma fonte de alimentação simples, né? 24 volts, somente para alimentar o meu switch Ethernet APL, tá? E o meu PLC. Tá? Aqui só uma observação, né? Eu estou usando um switch da Pepperfux, PLC da Siemens, instrumentos em Dresshauser. Não é regra, eu estou usando isso aqui porque é o que eu tenho, né? Quem sabe nas próximas apresentações eu não tenho uma gama de dispositivos mais abrangentes para mostrar para vocês, né? É a ideia, né? Na verdade, mas hoje disponível para essa apresentação, para esses testes, é o switch da Pepper, é o instrumento da Ingress-House, tá? Então, esse é o foco. Mas, como eu falei, a tecnologia não é exclusiva desses fabricantes. Existem vários outros que vocês viram ali na minha apresentação, que fazem parte do grupo, e outros que também estão produzindo equipamentos em internet APL, tá? Aqui é só uma limitação minha aqui com relação à quantidade de dispositivos, legal? Então vamos lá. Então, fonte de alimentação 24 volts, alimentando switch e PLC. Meu switch Ethernet APL, ele tem aqui a conexão RJ45, né? Como eu falei para vocês, o RJ45 tradicional. Reparem aqui que tem duas portas que me permite fazer um cascateamento, fazer uma interligação em linha ou fechamento em anel também, né? Derivando isso aqui para outros dispositivos, né? Inclusive, se eu quiser colocar outro dispositivo, por exemplo, eu tenho aqui outro switch menor, eu posso derivar dessa porta RJ45 para essa, depois fazer um fechamento em anel, legal? A parte de alimentação, inclusive com redundância, né? Não estou usando redundância do 24 volts, mas é possível utilizar. Aqui embaixo eu tenho a minha conexão por fibra ótica, então o próprio switch ele já é capaz de receber fibra ótica e converter isso para o APL, legal? E eu tenho, nesse caso, 16 portas em Ethernet APL. Então, repara, meio físico, né? Aqui é um Fast Ethernet, tá? Eu estou rodando aqui a 100 megabits, é o meio físico mais tradicional, né? Que vocês já conhecem aí. E esse aqui é o meio físico Ethernet APL. Né? Então, repara aqui que os bornes têm três polos, né? Positivo e negativo, e o shield. Tá? O cabo que eu estou utilizando é um cabo tradicional do Profibus PA, tá? É o cabinho laranja, que você já deve, para quem é usuário do Profibus PA, já deve conhecer bem. Tá? E tenho conectado aqui três dispositivos. Tá? Um na porta S2, que é um transmissor de temperatura Profibus PA. Na porta S5, eu tenho aqui um transmissor de pressão em APL, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se vai aparecer legal. Não sei se vai aparecer legal aí na câmera, mas eu tenho aqui a marcação de que esse é um dispositivo Profinet 10 base T1L, né, que é o APL, né, inclusive aqui tem a marcação aqui APL Port Profile, tá? Então é um dispositivo Ethernet APL, efetivamente, né, com o protocolo Profinet. E eu tenho também esse transmissor de temperatura, que também é um dispositivo Profinet, né, em Ethernet APL. Tá? Então, repara, agora eu tenho transmissores de campo que comunicam no mesmo protocolo que o meu PLC comunica. Né? Até então, você tinha que converter protocolos, né? Converter a utilização de protocolos, não só protocolos, né, mas o 4A20, por exemplo, você teria que colocar interface no meio do caminho, né? Então, eu tinha um Profibus PA que convertia para um DP, convertia para um Profinet, para então comunicar com o PLC. Ou tinha o 4A20 mA, que ia nas entradas analógicas do PLC aqui, e aí eu tinha que contar com a sorte se esse PLC é compatível com HART ou não, né? Normalmente
PLCs compatíveis com hard são um pouco mais caros, tá? Mas agora não, agora meus instrumentos, eles são nativos em Ethernet, já comunicam em Profinet, e a gente vai ver aqui uma comunicação utilizando, inclusive, o protocolo HTTP. Então, vamos aqui para voltar para o computador para a gente ver na prática essa comunicação, legal? Então, eu vou compartilhar minha tela novamente, só que agora vai ser o monitor 3 aqui. Vocês devem estar visualizando minha máquina. Para começar, eu vou colocar aqui o endereço de novo só para vocês verem da ponta, né? Eu tenho o meu endereço IP do switch APL, tá? 192.168.204.10. Dou um enter aqui e tem a interface web do meu switch. Senha secreta aqui, admin, tá? Entrei na interface para fazer o gerenciamento do switch. No switch eu já consigo visualizar aqui os dados dele, né? De produto, tag dele, que seria o Profinet Name, endereço IP, máscara de subrede, MAC address, e tenho aqui todos os dispositivos que estão conectados a ele, né? Tanto na porta P1, que é a porta tradicional, a RJ45, como nas portas S2, 5 e 16, que são as portas onde eu tenho meus instrumentos, né? Aqui abaixo, eu tenho um resumão onde, em azul, eu tenho portas não conectadas, em verde, portas que estão sendo utilizadas. Legal? Tem toda a parte de segurança, tá? A gente não vai focar nisso agora, né? Mas vamos lá. Porta S2. Porta S2, como eu mencionei para vocês, é onde eu tenho meu instrumento de temperatura em Profibus PA. E aí, quando eu faço esse acesso, eu vejo aqui alguns diagnósticos, como nível de sinal, jitter, corrente, tensão daquela porta e informações do dispositivo. Nesse caso, um TT10-120, é o tag dele, dispositivo Profibus, tem toda a informação do instrumento, né? Modelo, número de série, as idents suportadas por esse dispositivo e qual ele está utilizando atualmente, né? Então, eu tenho as informações completas de um dispositivo Profibus PA, tá? Inclusive estatísticas de comunicação e tudo mais. Então você já tem um diagnóstico, inclusive, do meio físico que ele está conectado, tá? Vamos na porta S5. Veja que mudou um pouco, né? Agora na porta S5 eu tenho ainda a tensão e corrente desse dispositivo, mas tenho agora a potência SNR em decibéis. Então, agora, por ser um dispositivo nativo em Ethernet, eu não tenho mais jitter, ruído, nível de sinal. Eu tenho decibéis, que é o valor que a gente vai utilizar para verificar se está bom ou ruim a qualidade de sinal para aquele segmento, né, para aquele spur, para aquele instrumento. Informações do dispositivo que está ali conectado, né? Então, Serabar, PMC71, estatísticas de comunicação e também o endereço IP dele. Tá? Vamos aqui para a porta S16, onde é a mesma coisa, só que agora por instrumento de temperatura também em APL. Tá? O endereço IP dele, estatísticas de comunicação, etc. Legal? Então aqui eu já tenho algumas informações do meu instrumento e consigo visualizar outros dados aqui nessa interface, como dados do próprio switch, tá? Inclusive localizar ele aqui, informações de data e hora, etc. E o meu switch ele consegue armazenar informações de comportamentos, né? Então falhas, ele armazena aqui um histórico de informações, quem logou, quem não logou nele, né? Quando foi feito esse login, data e hora, quem fez. Tá? Então tem todo um histórico de comportamento ali, vamos dizer assim, anormal, né? Desse dispositivo, do switch. Tenho aqui também histórico de informação, onde eu consigo, por exemplo, pegar um instrumento, vamos dizer assim, o Serabar, que está na porta S5. Seleciono aqui o nível de potência dele, dou um apply. Eu consigo acompanhar em tempo real e ter um histórico aqui de longo prazo, o comportamento do nível de sinal desse instrumento, né, da potência de sinal dele. Então, repara aqui, ó, que dentro desse gráfico, né, eu tenho aqui um histórico longo e onde, em alguns momentos, ó, caiu a comunicação dele. Ó. Isso aqui foram alguns testes que eu fiz, né, para mostrar, mas aqui eu posso acompanhar ó, ele atualizando em tempo real. Então aqui está 10h45, ó, ele está criando aqui, aumentando esse gráfico aos poucos, né? Tem um tempo de atualização aí, ó, mais um pouco. Se eu remover esse instrumento ali do meu contato,
Eu removi ele e vou colocar de volta, porque a gente vai ver que a comunicação dele caiu, o nível de potência dele caiu por um instante e agora ele vai retornar. Tem que esperar um tempinho aí, vocês devem estar vendo aqui na minha câmera, né? Ele retornando, então caiu, voltou a comunicação, eu consigo visualizar a data e hora de quando isso aconteceu, para poder assimilar eventuais acontecimentos na minha planta, né? Então, o instrumento caiu, perdeu a comunicação no momento específico ali, no dia 28/9, às 10h46, né? E logo em seguida voltou. De repente isso acontece à noite, né? Sempre acontece à noite, nos finais de semana, e aqui você tem um histórico com data e hora de quando aconteceu, porque aí você sabe, consegue relacionar com algum evento da planta. Será que alguém ligou uma máquina de solda, algum motor, alguma coisa que gerou perturbação na rede e fez com que o instrumento caísse? Você consegue relacionar isso. Tem alguns relatórios que o dispositivo consegue gerar também, e aqui eu tenho um geralzão de todos os meus instrumentos conectados, né, a configuração do Physical Layer. Antes de entrar nos instrumentos efetivamente, só mostrar para vocês aqui na parte de downloads, aquilo que eu mencionei. No Switch aqui eu tenho os documentos de manuais, de hardware, software, manual de instrução do Switch, certificados, os drivers, né, o GSD-ML que a gente vai precisar aqui pro Switch, e inclusive o FDI do Switch também. Para quem nunca ouviu falar, FDI vem de Field Device Integration, é um substituto, né, dos atuais DTM e EDDL, né, que são utilizados para fazer a integração dos instrumentos, né, no gerenciador de ativos. O FDI é uma nova tecnologia que vai permitir fazer uma integração mais simples, né, digamos que vai acabar com a concorrência entre DTM e EDDL, se é que a gente pode falar de concorrência, né? Mas o FDI vai padronizar essa forma de comunicação do gerenciador de ativos, tá? Bom, chega de falar de switch, vamos para o instrumento, né? Então, eu tenho aqui network, dispositivos conectados. Em dispositivos conectados, veja que eu tenho o endereço 21, que é o meu endereço do instrumento Profibus PA, que, por óbvio, não vou conseguir me conectar a ele via web browser, porque ele é um Profibus PA, tá? Então não tem uma interface web integrada, mas quando eu entrar, por exemplo, no dispositivo de temperatura 192.168.204.101, quando eu clico nele, eu já abro a interface web da Endresshauser, onde eu tenho aqui a parte de login, tá? Vou me conectar e já faço acesso direto a esse instrumento. O valor da temperatura aqui da sala onde eu estou, 22,52 graus. Temperatura do hardware, né, dessa bolachinha que eu mostrei para vocês, 25 graus. Né, e isso aqui está tudo sendo atualizado em tempo real. Né. Vou fazer um comissionamento rápido desse instrumento. Então, Guidance, Commissioning. Next. Informações de tag, descrição. Next. Data e hora, né? Então eu posso setar aqui a data e hora do meu sistema, né? 23/9. Next, configuração do tipo de sensor. Ó, veja como é rápido, tá? Eu acho que a principal observação aqui é ver como é rápido esse processo. Uma senha nova, caso vocês queiram configurar, next, acabou, tá? Eu fui explicando aqui de forma superficial para vocês, mas eu poderia ter terminado esse comissionamento em, sei lá, 10 segundos, né? Chutando alto aqui. Então, é muito rápido para comissionar um instrumento. Desde que eu entrei aqui na página do endereço dele até terminar o comissionamento, se eu fizer isso de forma direta, talvez 15 segundos, é muito rápido. É totalmente diferente do que a gente está acostumado aí com o Profibus PA e o HART. Né? A partir de diagnóstico também, vejam, eu tenho aqui diagnósticos ativos, tá? Nesse momento nada, mas eu tenho um histórico, onde ele carrega aqui informações que estão armazenadas nele, né, de comportamentos estranhos que aconteceram aí, comportamentos anormais que aconteceram com instrumentos. Tá? Aqui estava desconfigurado, né, não tinha sido comissionado o instrumento, por estar mostrando essa data estranha, mas tem todo um histórico aqui de comportamento. Se eu for aqui em System, eu tenho algumas configurações, inclusive eu posso em Device Drivers baixar o GSD do instrumento, então é só clicar e ele vai mandar fazer o download aqui do GSD-ML, um arquivo zip, que você salva em qualquer lugar. Ó, salvei de forma imediata, ó. É instantâneo. Eu não precisei procurar no site do fabricante pelo modelo XYZ. Alguns fabricantes até às vezes precisam fazer cadastro, né, para conseguir fazer o download. Então aqui foi muito imediato, é muito rápido. Né? Geolocalização, enfim, uma série de configurações aqui que
Depois pode entrar nos detalhes, uma apresentação específica, né? Mas a ideia aqui é mostrar a rapidez, como é dinâmico esse acesso, essa comunicação com o instrumento. Vamos voltar aqui para o meu switch, vamos entrar aqui no Serabar. Então, eu tenho a senha aqui também. É a mesma ideia, vocês veem que a interface é bem parecida, né, bem padronizada. A ideia do Guy nesse aqui também é entrar e fazer um comissionamento rápido. Aqui tem uma tecnologia legal, né, que é uma tecnologia da Endless, mas eu vou mostrar por quê. Porque no Heart e no Profibus PA, existe também a tecnologia, mas demora muito para você fazer o download dela, do relatório que ele gera. Deixa eu só fazer aqui bem rápido para mostrar para vocês. Ó, salvar resultados em PDF. Opa, deixa eu só fechar aqui a senha. Aqui ele já pede para salvar aqui o arquivo, tá? Finalizou o download. Então ele gerou um relatório para mim de saúde do instrumento, né? De forma instantânea, praticamente, né? Como eu falei, é uma tecnologia específica da Endless House, que é o que eu estou utilizando aqui para demonstração, né? Outros fabricantes talvez tenham alguma coisa similar, né? Mas a ideia é mostrar para vocês que esse tempo para obter um relatório que normalmente no Heart demorava muito é instantâneo aqui, né? E aí tem todas as outras configurações. Aqui também tem o GSD como baixar o GSD desse instrumento, tá? Toda a parte de conectividade, gerenciamento de usuários, né? Se é um usuário de manutenção, um expert, né? Da mesma forma no Switch eu também tenho regras de usuários, enfim, né? Você tem tudo aqui que você tem num Pacture, que você tem num PDM ou qualquer outro gerenciador de ativos, ShieldCare, enfim, você tem tudo aqui numa página web, tá? Bom, vimos a página web, vamos para o Proneta. Eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Já está aqui aberto para ser mais rápidos, né? No Proneta, veja que legal, porque ele já faz o rastreamento aqui do meu switch e conecta os instrumentos aqui na porta, né? Então eu consigo configurar o device name, endereço IP, tudo aqui através do Proneta, e eu já tenho toda a arquitetura montada, né? E aí o que é legal, principalmente, é porque meus instrumentos aparecem na arquitetura agora, né? Antes não era possível. Quem aparecia era só os dispositivos Profinet, né? Agora, como meu instrumento também é Profinet, ele entra na arquitetura de rede, né? Então, aqui é um exemplo bastante simples, mas provavelmente numa planta de vocês que é muito mais complexa, né? Vocês iam ver uma arquitetura aqui sensacional, assim, do ponto de vista de quantidade de instrumentos, né? Essa facilidade, essa automação aqui para visualizar a arquitetura, né? E agora, partindo para o TIA Portal, né? Eu já tenho a arquitetura aqui montada, mas eu vou apagar ela aqui para a gente montar na hora. Deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês. Montar do zero. Mas aqui então eu tenho meu PLC com a comunicação Profinet, né? O GSD daquele dispositivo é instalado como qualquer outro GSD, né? Então eu tenho aqui o gerenciador. Eu vou lá na pasta onde ele está disponível e mando instalar, seleciono aqui, já está instalado, né? Seleciono, mando instalar, e ele vai aparecer na minha biblioteca aqui no Hardware Catalog, né? Onde que ele vai aparecer, tá? Então eu tenho aqui Other Field Devices, entro em Profinet I/O, Sensors, Endress-Hauser, aí eu tenho Level, Pressure, Temperature, tá? Todos esses dispositivos, né, de novo, em Profinet diretamente. Então, na hora que eu colocar esse transmissor de temperatura aqui, ó, eu arrasto ele aqui, vou jogar na minha arquitetura e vou interligar ele na rede Profinet diretamente, tá? Então, dispositivos nativos em Profinet. Pegar o Serabar aqui, que é o que eu tenho aqui na minha bancada, conectar ele diretamente na minha rede Profinet. Legal? Então, eu tenho meu transmissor de temperatura, meu transmissor de pressão, né? E aquele transmissor de temperatura em Profibus PA, o que eu faço? Como é que eu integro ele aqui na minha arquitetura? Vamos lá. Eu volto aqui, entro em componentes de rede, Pepperfux. Nesse caso aqui, o meu dispositivo de 16 portas, onde eu tenho um gateway PA, tá? Eu vou colocar ele aqui na minha rede.
o meu switch, né, que ele vai se comportar como um gateway, eu vou conectar ele na rede Profinet também, tá? Só que na hora de configurar aqui os slots dele, aí é que eu vou declarar nos spurs, né, qual que é o dispositivo que está ali presente. Então, por exemplo, o transmissor de temperatura estava na porta 2, né? O que eu vou fazer? Pegar aqui o transmissor 1 aí e colocar aqui na porta 2. Tá? Então, vai ser um dispositivo que vai transmitir uma informação analógica. Se esse transmissor transmite 2, 3, 4, aí eu vou escolher aqui de acordo com o padrão. Mas dessa forma, eu tenho aqui alocado então um espaço da memória do meu PLC com, né, as informações do instrumento Profibus PA. Do instrumento de temperatura, se eu clicar nele aqui, eu venho em Device View, os slots já estão até montados aqui, já estão disponíveis, né? Então eu tenho também um endereço alocado para a informação de temperatura. Mas também tenho diversas outras informações, como a temperatura média, que eu posso alocar aqui também no espaço. Tem a temperatura da eletrônica, tem o diferencial de temperatura. Então eu tenho várias informações, né, agregadas no meu instrumento que beneficiam aí no controle do processo, no controle, no diagnóstico, né, do próprio equipamento, ajuda muito aí no dia a dia, tá? Tudo isso agrega muito valor a esse instrumento APL, e como ele tem mais capacidade, né, mais velocidade, ele tem mais capacidade de entregar dados também. Vamos visualizar aqui o Serabar, né, para vocês darem uma olhadinha. O Serabar aqui, ó, tem uma porrada de informações, né, que não era comum no HART, não era comum no Profibus PA, mas são muitas informações que eu tenho agora no instrumento APL. Ó, ruído da pressão. Claro, eu não vou saber explicar o que é cada um aqui, né? Não faz nem parte do escopo aqui da apresentação. Mas assim, eu só estou mostrando para vocês a quantidade de informações que um instrumento Profinet APL pode trazer aí, né, agregar no seu processo, tá? na sua automação. Legal? E com isso, claro, você vai definir o Profinet name deles, o endereço IP, etc. Vai fazer o download para o PLC e vai partir a comunicação. E quando você precisar fazer acesso a um desses instrumentos para parametrizar, para mudar um parâmetro, para fazer diagnóstico, né, com o sistema rodando, né, não precisa se preocupar se vai parar ou não, né, você nem precisa entrar aqui no switch, tá? Você pode, inclusive, jogar o endereço IP direto aqui numa página, numa aba, e entrar no seu instrumento. A comunicação não vai parar, isso aqui é uma comunicação que acontece de forma paralela com a comunicação do PLC. Como eu falei, a alta velocidade é isso, permitir com que você mande informações para um dispositivo, enquanto manda para outro, enfim, essa que é a grande sacada também do Ethernet APL. Legal? Pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu abro aí para dúvidas, inclusive, antes de abrir para dúvidas, uma informação, né? Eu disponibilizei a minha apresentação aqui nos arquivos desse webinar, né? E também tem um outro arquivo que eu gostaria de salientar aqui. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, que é um arquivo novo que nós fizemos a tradução, que é o Guia Ethernet APL. Tá? Esse guia foi traduzido agora, está em português, tem no site da API, da Associação Profibus, para download, mas eu disponibilizei aqui para vocês nessa apresentação também, tá? Junto com o meu PDF. Tá? Aqui você tem toda a parte teórica também, né? Isso aqui é um arquivo internacional, né? Feito lá fora, porém nós traduzimos aqui, adaptamos, né, para o português, e você tem todas essas informações que eu passei para vocês e muito mais, tá? Tem toda a parte de integração, topologia, tá? Não é ainda o arquivo mais completo que tem disponível aí a nível internacional, né? Existe um guide mais completo, com alguns cálculos de queda de tensão, enfim, cálculos de dimensionamento da rede, mas o que está em português hoje, que a gente disponibilizou, seria esse daqui. Eu acho que já vai ajudar bastante aí para a gente começar a pensar aí nos próximos projetos, utilizar essa nova tecnologia. Legal? Bom, agora sim, agradeço aí a presença de todos e abro aí para perguntas. Legal? Deixa eu só fechar aqui minha tela. Muito bom, Voltar a Renato. câmera.
Muito bom, muito bom. Enquanto você vai fazendo aí o processo, né? Lembrando, pessoal, a sessão de perguntas e respostas ainda está aberta. Mandem as perguntas aqui, a gente está razoavelmente num bom tempo ainda, né? A gente tem aí mais aí 10, 15 minutinhos. Renato, parabéns pela excelente apresentação. Foi uma aula teórica, mas principalmente prática. É sempre um prazer Valeu. poder ver as coisas acontecendo na prática, né? Gosto Sem muito dúvidas. dessa metodologia, mas quem faz o webinar na prática sabe o risco que tem. Um cabo, uma alimentação, não sei, tudo funciona muito bem. Legal? Exato, Bom, Renato, se você quiser tomar exato. uma aguinha, é o seguinte, tem muitas perguntas que são direcionadas realmente a você, você é o especialista aí no APL, e tem alguns temas que eles são guarda-chuvas para a PI. Aí, se você me permitir, eu vou começar com essas perguntas que são mais guarda-chuvas, né? E aí você vai aí, talvez até dando uma olhada em algumas perguntas ou se preparando. Algumas eu já respondi, coisas mais organizacionais, outros aqui fiz anotações e tem algumas aqui em aberto. Bom, pessoal, tem dois temas aqui guarda-chuvas que vale para PI que eu acho que é importante. O Renato mencionou muito bem sobre a questão de reutilização dos cabos Profibus em redes Ethernet PL, Profibus PA, perdão. Ele é um cenário previsto, mas isso vale para muitas das tecnologias da PI, tá? Então, por exemplo, hoje, então, se você tem uma rede Profibus PA e você quer migrar isso para Ethernet PL, é possível reaproveitar. Poucas pessoas sabem disso, mas também se você tem cabos Profibus DP, Profibus DP, o roxinho lá, né? E você pretende migrar isso para a comunicação Ethernet, existem módulos, switches que permitam você utilizar cabos Profibus DP em redes de comunicação a 2 fios Ethernet, tá? Então, se você tiver uma necessidade, um dos fatores de decisão é justamente não trocar a cablagem, vamos conversar, porque isso foi cenários previstos de utilização dentro das tecnologias de Ethernet, justamente um dos padrões aí do Ethernet a 2 fios. Não é muito comum, mas é possível, tá? Outra questão que eu acho super importante mencionar aqui, Renato, tá aí, acho que você deve estar lendo, guarda-chuva, é sobre a questão de cibersegurança. Pô, imagina a PI se coloca ali como uma entidade de associação de comunicação industrial, conectividade industrial, e não dá mais para pensar nesse nível todo de conectividade sem pensar em cibersegurança, né? Então, existe aqui a questão de como implementar cibersegurança nos produtos ou nas tecnologias orientadas desenvolvidas pela PI. O Profinet é uma dessas tecnologias. Para vocês saberem, já tem aqui os guides e um roadmap de como essas tecnologias têm que ser implementadas. Ela se dá em 3 níveis de cibersegurança. O primeiro nível ali é garantir que você não tenha utilização de equipamentos na rede Profinet que não são aqueles que deveriam estar. Então, basicamente, é o nível mais básico, onde a gente começa a fazer a assinatura digital dos arquivos de SD, GSD-ML, porque aí, a partir disso, a gente consegue ter um certo nível ali de proteção do dispositivo, mas depois a gente começa a falar de criptografias, seja para fins de assinatura digital, seja para fins de que o dado seja criptografado e ninguém leia essas informações. E aí a gente tem os níveis 2 e 3. Então, vai ser comum quando a gente pedir dispositivos, por exemplo, para a Profinet, se você vai ter um nível de cibersegurança nível 1, 2 ou 3, obviamente aí pensando em termos de o quão seguro tem que ser o ambiente. E uma pergunta que originou isso vai atrapalhar os tempos de ciclo? Pessoal, de comunicação, talvez se fosse essa discussão há 10, 20 anos atrás, os processos de criptografia, os algoritmos e o poder computacional dos instrumentos eram muito mais limitados, né? Hoje em dia você já tem chips de comunicação que já tem a parte de criptografia embarcada e aí quando a gente mandar a mensagem, seja criptografando ou descriptografando, isso não vai ter impacto nos tempos de ciclo, legal? Então, Renato, você alguma das perguntas guarda-chuvas, agora se prepara, cara, que tem aqui algumas perguntas que eu vou deixar você começar leve e aí depois a gente vai pegar Sim. pesado. Uma que Não, surgiu aqui, tá? perfeito. Uma que surgiu Uhum. o Ethernet APL será um divisor de águas na conectividade e integração das indústrias de processos, né, com IT ou TI, ou o foco dele é só na parte do DCS, na parte de controle? O que você poderia dizer para a gente? Eu diria que vai ser um divisor de águas, porque na verdade ele vai juntar tudo, né? Então, quando a gente fala de IT ou OT, hoje é tudo muito segregado, né? Pensando mais na instrumentação, né? Claro, hoje é muito segregado. Então, ninguém de IT, digamos assim, está visualizando o que está acontecendo no campo. Talvez, se muito, ele chegue ali até o PLC, né? PLC, inversores, etc.
onde já é utilizado o Profinet com tecnologia Ethernet. Mas agora ele vai começar a visualizar também o que tem ali a nível de processos da planta, né? Instrumentação de temperatura, pressão, etc. Então isso vai causar uma misturada aí nos dois departamentos, digamos, né? Então, o pessoal de IT vai conseguir visualizar essa parte de instrumentação e a galera de OT também vai ter que, digamos assim, se comunicar com a IT para poder estabelecer ali um padrão, por exemplo, do uso de IPs, a parte de segurança, tudo que foi comentado, enfim, vai haver uma junção aí dos dois departamentos, né? Muito bom, né? Porque justamente é algo que a gente sempre fala, né? Nas indústrias de manufatura, essa conectividade ou essa integração e convergência IT-OT já é uma realidade. As indústrias de É uma processo realidade. passam ali por algumas questões que eu vou colocar, são dogmas, e dogmas em alguns momentos precisam ser quebrados, atualizados, revistos, né? E aí o Ethernet APL está justamente aí nesse sentido. Então, ó, peguei leve e agora vamos começar as discussões super legais que aconteceram aqui, tá? Sim, sim. Uh, Poderia ser feito um paralelo do Ethernet APL para as indústrias de processo, como o que de alguma forma está acontecendo para alguns instrumentos nas indústrias de manufatura com a IO-Link? É correto fazer esse paralelo? É correto fazer o paralelo, porque o que a gente vê do IO-Link, inclusive eu teve uma pergunta aqui, talvez venha a calhar, como fica o IO-Link nessa história, né? Então Excelente o pergunta. IO-Link acaba sendo muito direcionado, vamos dizer assim, para das indústrias como de manufatura, né? Onde normalmente, por exemplo, a automobilística utiliza muito a IO-Link, porque você tem um tipo de sensor, né? Um tipo de necessidade diferente da onde é utilizado o Ethernet APL, que são indústrias de processo, onde você tem ali esses transmissores de pressão, vazão, né? De maior porte, né? Então, assim, uma tecnologia não substitui a outra. As duas vão trabalhar, dependendo do tipo de processo, pode ser que as duas trabalhem em paralelo, tá? Pode ser que você tenha ali alguma coisa em IO-Link, outra coisa em Ethernet APL, tá? Mas normalmente cada um tem sua área, né? Uma não vai substituir a outra. Exatamente, até porque, né, quando a gente pensa, por exemplo, em uso em ambientes explosivos, com áreas classificadas, dificilmente você tem isso em manufatura. Lógico, você pode ter uma cabine de Exato, pintura, uma área mais crítica, mas é um bom paralelo, né? Dizer que talvez exato. nas indústrias de processo fica o Ethernet APL e um pouco na indústria de manufatura fica o IO-Link, não indicando que eles não possam conviver numa aplicação numa indústria híbrida, né? O importante, Uhum. nós temos as tecnologias dentro da API que atendem aos dois mundos, inclusive se for o caso combinado. Legal. Perfeito. Bom, vou pegar um pouquinho leve agora de novo, né? Bora. Você já mencionou aqui, mas só para reforçar, o APL ele não compete com o Profinet. Na realidade, o Profinet se utiliza do APL, assim como outras tecnologias de comunicação cabeadas e sem fio. É correto afirmar isso, certo? Isso, correto. O Ethernet APL, ele é o meio físico. O Profinet vai rodar sobre o Ethernet APL, tá? Então, você tem que pensar no Profinet. Você vai utilizar o Profinet, você vai utilizar o Profinet na instrumentação, vai utilizar o Profinet nos inversores, no PLC. Você tem que pensar no protocolo como um todo. O meio físico é o que vai te permitir fazer isso. Legal, maravilha, show. Aí uma pergunta também bem estratégica que versa aí sobre base instalada, né, e questões de maximizar o investimento, que é uma coisa super importante nas nossas fábricas e pelo empresariado. É, eu posso utilizar Profinet APL com o meu DCS, com o meu CLP atual, caso ele suporte Profinet, ele seja um I/O controller? Perfeito, consegue sim. Tá? Então, qualquer DCS existente hoje que tem lá o I/O controller, você pode utilizar ele para comunicar com dispositivos Profinet e Ethernet APL, tá? Porque o Ethernet APL ele só vai acontecer ali depois do switch. Então, o switch ele vai estar conectado no seu DCS atual, com o cartão Profinet ali, né? E o Ethernet APL vai estar abaixo do switch, mas a integração ali vai ser invisível, né, para o sistema de controle. Do ponto de vista do sistema de controle, é invisível isso. É tudo Profinet. Legal. E aí volta a dizer, vou usar agora o meu direito de guarda-chuva aqui como PI, né?
Nós sempre falamos, pessoal, que o Profinet ele depende 100% das tecnologias Ethernet. Ele não briga em nenhum momento com a tecnologia Ethernet. Ele precisa do Ethernet para existir. O Profinet sem Ethernet não é nada, seja cabeado, a versão sem fio e as atualizações, como o Ethernet APL agora e no futuro o Ethernet TSN, que vai ter mais um foco orientado às indústrias de manufatura. Mas eles não são produtos concorrentes. Muito bem. Perfeito. Ó, chegou uma pergunta aqui agora, cara. Eu vou o seguinte, enquanto a gente estiver no time aqui, a gente vai tentar, tá? Um Beleza, dispositivo bora. Ethernet APL permite a consulta de seus dados sem o intermédio de um PLC ou um controlador de DCS? Seria possível consultar dados de instrumento Ethernet APL com o Profinet, por exemplo, através de APIs, protocolos, MQTT, OPCUI ao mesmo tempo? Sim, tá. Então, na primeira parte, é possível consultar os dados sem intermédio do PLC? Sim. Na verdade, eu fiz isso aqui na minha demonstração. Para ser bem sincero, o PLC estava ali presente, mas de enfeite, ele não estava comunicando, tá? Então, eu estava fazendo acesso às informações dos meus instrumentos sem a necessidade de haver uma comunicação com o PLC, tá? Isso na página web. Eu não estava transferindo esses dados para algum tipo de banco de dados ou coisa do tipo. Porque nesse caso em específico, né, eu precisaria ter, sei lá, alguma outra interface em Profinet, né, ou um instrumento que tivesse comunicação APC-UA. Não é o caso desses instrumentos da Endres, tá? Pelo menos não por enquanto. Né? Pode ser que amanhã a Endres disponibilize um instrumento com APC-UA, pode ser que tenha ali algum dispositivo, sei lá, da ABB, da Yokogawa, sei lá, qualquer outro fabricante que tenha o PCUA, né, e às vezes esse não tem. Enfim, tudo vai depender do instrumento. Tá? Nesse caso, em específico, não tem, então por isso que eu acabei não mostrando também. Mas o legal da tecnologia Ethernet é que ela vai permitir abrir o leque nesse caso. Né? Então, por exemplo, aqui não tem, mas existe a possibilidade de fazer. Né? Existe a possibilidade de integrar um OPC-UA num instrumento desse, porque ele se comunica em Ethernet. Tá? Então, via API ou via algo semelhante é possível? Desde que o instrumento tenha essa capacidade. Então, na hora que você for selecionar a especificação do instrumento, talvez algo que você deva colocar na sua ET, né, ou na hora que você for buscar na folha de dados, ver se esse instrumento tem essa capacidade. O Ethernet APL em si, ele vai permitir comunicar qualquer coisa, tá? Como eu mostrei para você. É só o meio físico. O que ele vai estar transmitindo é independente. Legal, show de bola. E casa muito com aquilo que a gente vem sempre vendendo aí como o PI, né? Que é a democratização dos dados. Então, se você tem aí Exato. seu instrumento e ele permite, por exemplo, o envio de dados para o controlador via Profinet com Ethernet APL e ele suporte outras tecnologias, você pode mandar essas informações, né, de estatística, de qualidade, de manutenção para as plataformas superiores horizontais, e aí a gente cria o que a gente chama de redes mesh de dados, né? E óbvio, sempre pensando em cibersegurança. Muito bom, cara, muito Exato. bom. Bom, agora são duas últimas aqui. Eu vou guardar a última para o final, porque a última veio de um grande especialista. Acho que você está vendo aí ele aí, o nome dele, Tô né? vendo aqui. Mas Uhum. a gente vai falar sobre Eu isso, tenho que pensar na mas resposta aqui. tem que pensar na resposta, tem que pensar na resposta, tá? Mas uma das perguntas que eu achei interessante todo dispositivo que comunica em Ethernet, né, tem ali um chip, um microprocessador, alguma coisa, um circuito integrado, um ASIC, para poder implementar essas camadas mais baixas, né? Se você tem algum conhecimento sobre fornecedores desses chips, né, aqui no mundo, ou mesmo aqui no Brasil, no sentido de fomentar aí a tecnologia e o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. Eu acredito que é só um pouco lá fora, mas seria interessante ouvir sua opinião aí. Existem esses chips disponíveis no mercado. Ah, agora eu vou lembrar o nome do fabricante. Putz, eu não vou lembrar o nome do fabricante, mas depois eu posso passar. Mas assim, esses chips são disponíveis no mercado. Inclusive, eu já até dei uma pesquisada. Se você quiser comprar um desses chips, trazer, é possível. Tem até módulos para você fazer testes, demos. Já existem algumas plataformas prontas para isso, para comunicar em APL. Então, sim, é possível. Se você quiser criar algum produto aqui no Brasil com comunicação internet APL, você já pode comprar esse chip, essa plataforma de testes também, e começar a desenvolver algo aqui a nível nacional, que seria sensacional também. Seria muito importante, principalmente os fabricantes de instrumentação nacional, né, que atuam localmente, poder embarcar a tecnologia PL com o menor esforço possível. Lembrando aqui um spoiler, tá, pessoal? Os nossos centros de competência
e centros de treinamento já estão ali passando por processo, alguns deles, para poder ministrar treinamentos de Ethernet APL dentro da grade do Profinet. Então, mantenha contato aí com os nossos centros de treinamento, nossos centros de competência, que o intuito nosso é sempre maximizar o uso das nossas tecnologias como um todo. Legal, e Só aí... complementando, Oi, pode falar. Analog Devices tem, e a Texas Instruments. Analog Devices foi o que eu já vi para conseguir importar uma peça, esses chips, né? Mas a Texas Instruments também tem o chip para comercializar. Legal, inclusive veio aí, né, do nosso grande especialista, vou tomar a liberdade de citar o nome, por afinal de contas é Isso. uma referência, um grande incentivador das nossas tecnologias de comunicação, principalmente focado aqui em áreas explosivas, que é o nosso amigo Roberval, Roberval Perfeito. Bulgarelli. Roberval, agradeço por estar aqui com a gente, certamente poderia sentar aqui com a gente e ajudar a fazer o Sem webinar em dúvida. si. E aí, Renato, é Agradecer ajudando a contigo, cara. Você resposta. quer... Já deu a resposta. Você quer Já deu a participar, quer resposta. responder a pergunta dele aí sobre os cases da China e da Alemanha, ou você, de repente, tem alguma coisa, questão aí de confidencialidade, alguma coisa que não possa ser aberta? Não, a princípio, a informação que eu tenho ainda é mais básica, né? Não tenho níveis de detalhes muito grandes, né? Mas, de fato, a BASF, eu acho que tem uma das maiores plantas que projetadas com Ethernet APL, né? Que deve rodar aí nos próximos anos. Aquela foto que eu mostrei na apresentação era em Ludwigshafen, tá? Era só uma planta piloto, teste, né? Mas na China, e aí até agradeço aqui porque o Bulgarelli colocou a cidade da China que eu não vou conseguir pronunciar direito, Zhangjiang, enfim, para quem conhece é lá, né? Mas existe uma planta gigantesca ali da BASF que já estão utilizando 400 desses switches que eu mostrei para vocês aqui na apresentação, né? Existem 400 suítes desses e utilizando instrumentos Ethernet APL. Inclusive por causa dessa planta, né, eu demorei um pouco mais para conseguir trazer o meu próprio switch aqui para testes e tudo mais, porque a produção estava toda focada lá, né? Digamos que lá a planta da base ali na China é a menina dos olhos do pessoal da Europa, da Alemanha, né? Como uma vitrine aí do Ethernet APL, efetivamente. Tá? Então, eu não tenho detalhes muito detalhados, né, informações muito detalhadas, né, mas o que eu sei é que um pouco do tamanho disso, né, então 400 daqueles suítes é instrumento quase infinito, né, vai para a ordem de uns 6, 8 mil instrumentos pelo menos em Internet APL. E aí mostrando que não é uma tecnologia do futuro, mas é uma tecnologia do presente olhando para o futuro, né? Que é algo que é super importante. Exatamente. Exatamente. Se a gente está Maravilha! demorando um pouco mais para ver essa tecnologia aqui no Brasil, um dos motivos é essa planta, né? E teve também toda essa questão da falta de componentes, né? Atrasou o projeto, era para a gente já ver alguma coisa pronta rodando lá em meados de 21, começo de 22, mas acabou que a pandemia atrasou tudo, né? Não teve jeito. Legal. E eu lembro, né, Renato, a gente, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, nós estávamos lá na Fena Sucro, eu e você, lá no Senai, fazendo um evento, e eu lembro que Sim. você já estava com o seu switch, né, o Ethernet APL, e a gente falou, eu estava com o meu CLP ali, da Siemens, redundante, eu falei, Renato, vamos fazer aqui agora, vamos ver se conecta, né? Pessoal, Uhum. de Sim. verdade, assim, na frente de todo mundo, não tinha combinado nada, cara, em questão ali de 5, 10 minutos, a gente já estava trocando ideia, então, trocando É, informações, né, entre trocando os informação equipamentos, então, é algo muito prático, é muito legal ver é isso muito tudo e prático, como a tecnologia está evoluindo de forma prática. Bom, show de bola. sem Renato, acho dúvida. que tem uma última super técnica aqui de área classificada, o qual eu não vou nem me meter a ler. Então, se você quiser dar uma olhada Uhum. aí nessa pergunta de área classificada. O Rafael fez a pergunta aqui, para aplicações existentes em áreas classificadas onde já tem o Profibus PA, simplesmente alterando a SK3 por um switch APL, será mantido os requisitos necessários para a proteção da área? Sim, porque existem aí os switches APLs com as portas intrinsecamente seguras. Tá? Então, é possível utilizar, atender os requisitos da área classificada através da segurança intrínseca, né? Que aí levou aquele codinome TWISE, né? Que é o Ethernet intrinsecamente seguro a 2 fios. Então, você pode manter, inclusive, os instrumentos Profibus PA comunicando de forma intrínseca com o switch APL, né, como eu mostrei, né? Então, é possível manter os requisitos, sim, sem problemas. Muito bom, muito bom. Renato, por incrível que pareça, passamos só 4 minutos aí do horário previsto. Parece que a gente está aqui um dia falando de tantas coisas interessantes, úteis, Sim. teóricas e práticas, né? Então, agradeço em Uhum. nome da PI a sua participação, o trabalho que você e outros membros vêm fazendo pelo Ethernet EPL.
Espero que a audiência que permaneceu firme e forte aqui com a gente todo esse momento, praticamente ninguém saiu, todo mundo, dá para a gente saber quando as pessoas estão observando e acompanhando, né? Foi uma audiência de excelente qualidade, participação de pessoas muito especialistas. Espero que esse material, de alguma forma, chegue até vocês de uma forma prática, que realmente torne possível a utilização da internet APL com Profinet nas suas plantas. E se tiver alguma oportunidade, alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Renato, muito obrigado, obrigado a todos, né? E fica aqui Obrigado a todos. meu agradecimento e principalmente meu desejo de que tudo isso possa ser concretizado em oportunidades reais. Agradeço a todos também. Obrigado, Márcio, por estar ajudando aí nessa apresentação no lugar do Silas, né? Desejamos melhoras para ele lá e bora, porque tem Bora. muita coisa para acontecer ainda. Bastante coisa e o próximo certamente o Silas estará aqui conosco. Pessoal, muito Sem dúvida. obrigado, um bom dia para vocês, um bom resto de semanas e se precisar, por favor, converse com a gente. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.